boa noite, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Gilvan na área para mais um dia de aula, meus queridos. Vamos se qualificar, meu povo. Cadê vocês? Meu povo de Queimada Nova. Hugo Napoleão está aqui conosco. Vamos que vamos. Vamos focar no assunto de hoje, meus queridos. Planejamento tático. Lembrando, este assunto é complemento do anterior. Por isso, vamos ver o roteiro de aula de hoje, para vocês entenderem. Vamos focar aqui, meu querido Rafael. Olha só, meus queridos, o que nós vamos ver hoje? Quem for fazer concurso para o Tribunal de Justiça, para a área administrativa, se for, vai cair este assunto. Não, professor, vai despencar. Certeza, meus futuros analistas administrativos, quem for fazer esse concurso para analista do Tribunal de Justiça, vai ter este assunto. E eu já vou colocar umas duas questõezinhas que vai estar lá, viu, gente? Pode escrever o que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Planejamento tático é o assunto de hoje. Eu vou falar para vocês como mostrar as empresas planejam o seu nível intermediário. Lembrando, nível intermediário é a mesma coisa de nível tático. Esse é o primeiro passo. Conceituar o planejamento tático, onde vai haver um plano tático, explicar os tipos de planos táticos, ilustrar como os planos táticos são implementados. Ou seja, mas antes de nós adentrarmos este assunto, nós vamos recordar. Recordar é viver e aprender com questões. Vou colocar questões para a gente responder do assunto anterior. Que assunto é esse, professor? Planejamento estratégico. Foi o assunto da aula anterior. Depois do planejamento estratégico, vem o planejamento tático. Depois do planejamento tático, vem o planejamento operacional. Nós vamos ver características desse tipo de planejamento, vamos falar de planos táticos e questões práticas. Opa! Muito bem. Recordar é viver e aprender com questões. Vamos lá, minha querida. Vamos para a primeira questão. Simples. O planejamento estratégico é uma ferramenta necessária e indispensável para uma organização a fim de prevenir as incertezas por meios de técnicas, de processos administrativos que permitem um planejamento do seu futuro. A elaboração de objetivos estratégicos, métodos e ações. Analise as afirmativas abaixo. Analisei. Vamos lá para o primeiro ponto. Planejamento estratégico significa o ponto de partida na administração estratégica das organizações, independente do seu tamanho e tipo. Verdade isso, gente? E aí, o que vocês acham? É verdade ou essa afirmativa é falsa? Vamos para a segunda, meus amados alunos. Vamos para a segunda. A partir do processo do planejamento estratégico, a organização é ele que estabelece a melhor direção a ser seguida. Vamos para o outro. O principal auxílio para a administração é o planejamento estratégico, que orienta as decisões
tomadas sem levar em conta a margem de erro do planejamento? E aí, meus queridos alunos, o que vocês acham que é esta questão? É letra A? É letra B? É letra C? É letra E? Me respondam. Me respondam com propriedade. Vamos lá, vamos lá. Cadê vocês, meus queridos? De Betânia do Piauí. Olha só, este assunto foi dado na aula anterior. Lembrando, pessoal, que nós vamos ver, no decorrer de nossas aulas, nós vamos ver os três níveis, os três níveis de uma organização. Vamos imaginar, meus queridos alunos, que uma organização é dividida em três partes. Três. A primeira parte é conhecido como nível estratégico. A segunda parte é conhecido como nível tático. E a terceira parte que nós vamos ver na próxima aula é o nível operacional. O nível estratégico é como, vamos imaginar seu corpo. Seu corpo. O número 1 é sua cabeça. É o nível estratégico. Seu corpo vai aonde sua mente quer, ou seu pensamento quer, correto? Você que domina o seu corpo, esses são os pensamentos. Então é a mesma coisa que o nível estratégico faz, ele toma decisões. Já o nível tático, ou também conhecido como intermediário, vai direcionar todas as decisões. Vai direcionar. Como assim, professor? Queria que o senhor explicasse melhor. Eu não falei do corpo humano? Do teu tronco até a tua cintura, todos os órgãos que se encontram são órgãos de direcionamento. Coração, direção do sangue. O pulmão, o ar. Da mesma forma que dentro de uma empresa, nós temos o nível tático ou o nível intermediário, onde existem departamentos. Esses departamentos vão ser responsáveis por alocação de recursos, por direcionar os planos, de fazer o tipo de desdobramento do planejamento estratégico, de maneira departamental, utilizando departamento. Então, depois dessa explicação, vamos analisar o item número 1. Quando ele fala assim, ó, o planejamento estratégico significa o ponto de partida na administração estratégica das organizações, independente do seu tamanho e tipo. É o ponto de partida, gente. Independente do tamanho, tem que existir o planejamento estratégico. Gente, essa questão já mata. Exatamente, ó. Quando eu falo aqui, letra C, essa aqui está verdadeira. Planejamento estratégico é o ponto de partida, sim, porque ele fica no topo. No topo. Aqui é onde se inicia todas as tomadas de decisões. Já a segunda, professor, está certo por quê? Ele fala que a organização vai identificar as oportunidades e as ameaças. Existe uma técnica chamada de análise dentro do planejamento estratégico, que eu falei na aula passada. Se você conseguiu assistir a aula, você vai lembrar dessa pequena pizza, que é o chamado análise fofa. Análise fofa, que tem pontos positivos e negativos. Pontos positivos e negativos. Dentro de um contexto, certo? Só corrigindo aqui um pequeno erro, na hora de eu colocar, tá? Só um pequeno erro. É positivo em cima e negativo embaixo. Agora tá certo, tá, gente? Então, o que que significa? Eu vou fazer uma análise dos pontos fortes, isso é um ponto positivo, isso de maneira interna, certo? Existe essas análises internas. Existe uma análise externa. Fazendo a revisão, tá, meus amores? Ó, existem esses pontos, ó, e tu divide no meio, ó.
Pronto. Então, existe a análise interna, que são pontos fortes e pontos fracos. Pontos positivos é força, ponto negativo é fraqueza. O OR significa oportunidade, que é um ponto positivo, e o AR significa ameaça, que é um ponto negativo. Tranquilo? Então, o que eu estou mostrando? Representando o segundo item. A partir do processo de planejamento estratégico, a organização identificará as oportunidades e as ameaças em um mercado globalizado e competitivo como o atual. Verdade. Verdade, verdade. O planejamento, terceiro. Por que ele está certo? O planejamento está relacionado ao nível, o nível mais alto, ó. Alto. Nível alto, ó. Ou seja, ele está no topo. E ele estabelece a melhor direção a ser seguido. Verdade. Por que a 4 está errada, professor Gilvan? O principal auxílio para a administração é o planejamento estratégico, que orienta as decisões tomadas sem levar em conta. Gente, isso aqui matou a questão. Ó. Sem levar em conta a alta margem de erro. Gente, dentro do planejamento estratégico é o nível de incertezas. Então, não tem como você colocar ela como verdadeira, porque ela leva, sim, em conta a margem de erro, as incertezas. Ela leva, sim. Vamos para a segunda, professor. Conseguiram entender? Se você conseguir pegar, pessoal de Betânia, essa primeira ideia, vocês não erram provas. Nenhumas provas de concurso vocês não erram. Segunda questão, professor. No que concerne à função e aos processos de planejamento em organização, julgue o item. Vamos lá. No processo de planejamento estratégico, a visão é o princípio que estabelece o propósito básico da organização. E o conceito de missão corresponde à perspectiva futura projetada para a organização. Está certo? Está errado? Terceira, o planejamento estratégico das organizações devem ser considerados fatores externos, como economia, mudanças tecnológicas, tendências sociais, questões legais. E os fatores internos têm a ver com a cultura organizacional e as competências individuais e organizacionais. Lembre-se que o planejamento estratégico considera os fatores externos, que é o famoso análise PENSTAL. Vou escrever aqui, ó. Análise PENSTAL. O que quer dizer essa análise PENSTAL? O P, política. O E, economia. O S, social. O T, tecnológico. O A, ambiental. O L, legal. Então, pronto. Isso são fatores externos. Já os fatores internos são fora. São dentro. Os fatores internos são dentro da empresa, como cultura organizacional, que é uma personalidade da empresa, certo? Então, é interno, é dentro. Externo é fora, certo? O professor bugou aqui a cabeça. Então, vamos para a resposta. A segunda questão está errada, porque ela diz que o planejamento estratégico diz que a visão é o princípio que estabelece o propósito básico. E o conceito de missão corresponde à perspectiva futura projetada. Gente, é ao contrário. A visão
corresponde à perspectiva futura. E a missão é o princípio que estabelece o propósito básico da organização. Ele só trocou os conceitos. Houve trocas do conceito entre visão e missão. É só o contrário, por isso que está errada essa questão. A visão é que responde à perspectiva futura, enquanto a missão é o princípio que estabelece o propósito básico da organização. Por isso que essa resposta está errada. A terceira, depois da minha explicação, ela está certíssima. Não tem como errar. A terceira, ela está certíssima, depois que você consegue analisar, lembrar desse assunto de análise pestal, fatores externos e fatores internos dentro da empresa, cultura organizacional, que é a personalidade da empresa, e as competências individuais e organizacionais. Simples essa questão. Simples. Vamos para a quarta questão. No tocante às frases de elaboração do planejamento estratégico, os estudos preparatórios correspondem a que etapa? Segundo Hidalberto Chavenato, ele diz que o planejamento estratégico tem 5 fases. E uma das fases, que é preparatória para as outras, vamos lá, é letra A, diagnóstico estratégico. B, implementação da estratégia. C, definição de missão. D, controle estratégico. E, organização total. Qual é a questão? Vamos para a quinta. O processo de planejamento estratégico de uma organização é o complexo e geralmente estático, pois as variáveis balizadoras da estratégia, após serem definidas, devem permanecer inalteradas a fim de evitar que a cultura organizacional se torne caótica. Pronto, nós temos 2 questões de peso maravilhoso, pessoal, de Betânia, do Piauí. Qual é, professor? Vamos dar a resposta. Simples. Diagnóstico estratégico. O planejamento estratégico, primeira coisa que vem, primeira fase, é o diagnóstico. É analisar os pontos fortes, os pontos fracos. Esse é o primeiro, é o diagnóstico estratégico. Depois que vai vir a implementação da estratégia, ok? Então, tome cuidado que essas questões sobre as fases, estudem sobre as fases. Nos slides anteriores tem as fases do planejamento. Planejamento estratégico. Dê uma estudada, porque isso não cai em provas, em seletivos. Isso despenca sobre as fases do planejamento estratégico. E a quinta questão, ela está errada. Vou mostrar o erro aqui para vocês. O processo de planejamento estratégico de uma organização é complexo, é verdade. Agora, dizer que é estático, pois as variáveis, dizer que é estático, parado, é errado. Pois as variáveis balizadoras da estratégia, após ser definidas, devem permanecer inalteradas. Gente, pelo amor de Deus, que mentira. Se uma empresa não olhar para as alterações no mercado, ela vai perder vendas. Vai perder vendas. O que acontece? Vai perder vendas.
Um exemplo, aconteceu a pandemia. Aquelas empresas que não se adaptaram à pandemia, vai acontecer o quê, professor Gilvan? Elas iriam o quê? Perder dinheiro, perder espaço. Então, isso é uma verdadeira mentira. Isso não é verdade. Cuidado, gente. Provas, questões de concursos, de seletivos, existem palavras que dá para você eliminar a questão. Professor, eu não lembro, mas só lembrar o que é estático, o que é inalterado, lembrar. Não existe isso. Nenhuma empresa pode viver de maneira inalterada. Então, está errada. Sexta questão. A sequência de análise e decisões que compreendem os componentes principais de um objetivo de planejamento estratégico é: letra A, objetivos, meios de controle, análise de ambiente externo, recursos. B, entendimento da missão, análise do ambiente externo, análise do ambiente interno, definição do plano estratégico. C, objetivo final, cursos de ação, foco, análise. D, penetração no mercado, diversificação, missão, crescimento. E, alianças estratégicas, missão, análise e recursos. E aí, meus queridos, qual é a resposta correta? Quando fala-se da sequência de análise do planejamento estratégico. A resposta correta é letra B. Primeiro, temos que entender a missão, depois fazer uma análise do ambiente externo, análise do ambiente interno, que é dentro, e definir o plano estratégico. Olha essa aqui. Meio de controle tornou a alternativa incorreta. Recursos tornou a alternativa incorreta. Análise, só análise não diz muita coisa. Só análise. Tem que falar da análise do ambiente externo e externo. Falou de penetração no mercado, né? Misturou as coisas, só crescimento, diversificação. Falou de análise de novo, recursos. Então, gente, essa questão dava para você eliminar por coisas absurdas. Entendeu? Então, por isso que as outras estão erradas. E agora, José, nós vamos para o assunto novo. Depois que eu revisei com vocês o que é planejamento estratégico, Max Samuel Modesto Moraes. Boa noite. Fala de onde, meu querido Max Samuel? Você fala de onde? Qual a cidade e a escola, meu querido? Olha só, aqui de Betânia, um grande abraço a essa cidade maravilhosa, Betânia do Piauí. Ok? E agora, meu caro Samuel, Max Samuel, nós fizemos uma revisão sobre planejamento estratégico através de questões. E agora nós vamos falar de planejamento tático. Nós vamos falar de planejamento tático. O que seria planejamento tático? Veja só. Preste atenção. O planejamento tático, ele é de suma, hiper, mega importância. Mas qualquer planejamento qualquer um, principalmente o tático operacional, tem que vir quem primeiro? O estratégico, que ele é a longo
prazo. Ele é a longo prazo, que nós vimos na aula passada. O planejamento estratégico passa todos os planos para o planejamento tático. O que o planejamento tático vai fazer? Vai detalhar o que foi decidido lá em cima. Vai fazer o desdobramento dos objetivos, que são amplos. Agora eu vou dividir os objetivos, detalhar, direcionar melhor. Depois que eu fizer isso, eu vou colocar em ação. Ou seja, todos os desdobramentos feitos no nível intermediário ou conhecido como tático. Por exemplo, no jogo de futebol, o Rafael é flamenguista. E o Rafael, quando está assistindo o jogo, ele diz, rapaz, se tivesse botado não sei quem na direita, na esquerda, tinha feito o gol. Ave Maria, esse lateral da direita é horrível. Se o técnico tivesse tomado essa decisão X, isso é algo tático. Deu para entender, gente? No futebol é mais ou menos isso, Max. É algo tático. Eu tenho que fazer um jogo tático. Saber onde cada jogador tem que ficar. Por exemplo, se eu disser, o Rafael sendo técnico, o Rafael dissesse assim, eu quero que tu marque esse jogador aqui. Isso é uma tática. Para você segurar aquele jogador para o outro fazer o gol. É mais ou menos essa a ideia. Dentro das empresas, professor, da mesma forma. Eu tenho uma carta na manga. Olha o exemplo do homem mais rico do mundo, dono da Tesla. Tesla, o homem mais rico do mundo, que é o dono dos carros elétricos. Ele vai lançar um celular. Ele tem uma carta na manga, que ele falou essa semana, que ele vai fazer com que os celulares da Apple despenquem as vendas. A percepção dele até 2023 é derrubar a Apple. A Apple, tudo bem, ficou sem medo nenhum e se garante. Diz que vai lançar o iPhone 14 já e diz que vai surpreender os seus clientes. Aí vai botar 20 mil, 30 mil no celular e tem gente que compra ainda, não sei como, mas tem gente que compra celulares de 15 mil reais. Dá para me comprar um terreno com 15 mil. Já penso em terreno logo. Então, vamos entender o que é o planejamento tático. Como eu observei aí, planejamento estratégico vem primeiro. Ele faz um mapeamento ambiental, avaliação das forças e fraquezas das empresas, toma decisões. Eles tomam decisões em momento de incerteza e imprevisibilidade. Ele não tem como adivinhar o futuro. A Tesla quer levar um novo celular. Então, pessoal de Betânia, quando você quer montar uma empresa em Betânia, do Piauí, eu quero montar uma empresa de mel, uma fábrica de mel em Betânia, porque Betânia é um lugar que vende muito mel, maravilhoso os mel de Betânia. Já tive o privilégio, Max, de comprar bastante mel aí na Israélia da Paixão, nome dela. Comprei bastante mel e ela manda para mim, de vez em quando, e o mel é puro. Só tomo café adoçado com mel. Olha que maravilha. Cafezinho, maravilhoso. Mel, tua boca tem mel. Vamos lá, meus queridos. Então, incerteza e imprevisibilidade. Nós temos agora o planejamento tático, que é o nosso foco da aula, que faz tradução, interpretação das estratégias do planejamento estratégico. Como assim, professor? Em nível departamental, onde tem os departamentos. Departamento de vendas, departamento de produção, departamento de financeiro. Ele faz toda as articulação. No lugar dessa articulação, você coloca algo bem interessante. A articulação, professor, é o desdobramento.
É o plano. Depois que eu faço isso, eu faço desdobramento dos planos táticos de cada departamento em planos operacionais. Ou seja, eu transformo esses planos táticos em atividades, em tarefas operacionais. Eu boto a mão na massa. Isso são os níveis. Planejamento estratégico fica localizado no nível institucional. Planejamento tático fica localizado no nível intermediário. Planejamento operacional fica localizado no nível operacional. E assim por diante. Então, professor, o que é esse planejamento tático? Aí, ó, como eu falei ainda agora do exemplo do Rafael. O técnico fica com uma pranchetinha parecido com esse campinho de futebol. Aí ele mostra para o jogador, ó, tu vai ficar da direita para a esquerda, tu fica na lateral, tu fica nesse canto, tu vai ser o lateral direito, o outro vai ser o lateral esquerdo. Você vai ser o volante, e o volante sempre vai pela direita. E você, Rafael, vai marcar o Neymar, para o Neymar não fazer jogo nenhum. É mais ou menos essa a ideia. Qual é a tática de vencer num jogo de xadrez? Você tem que ter tática. Qual é a tática de você... Qual é a tática se você fizer um jogo de dama? Então, xadrez é importante a gente saber. Certo? Então, é considerado o segundo nível. O que é considerado o segundo nível? Planejamento estratégico. Ele considera as necessidades e atividades de quê? De um departamento específico. Departamento financeiro, departamento de produção, de vendas. Ele é conhecido como também nível gerencial, onde ficam todos os gerentes. Ou seja, todas essas áreas, eles vão fazer um planejamento. Vão tentar, de qualquer forma possível, atingir os objetivos, montar estratégias e políticas que já foram estabelecidas no planejamento tático. Professor, o planejamento estratégico não é de longo prazo? E o tático? Nunca se esqueça disso. A médio prazo. A médio prazo. Planejamento estratégico é de 5 a 10 anos. Planejamento tático é de 3 anos, no máximo. Ele enfatiza as atividades correntes dos departamentos. Então, todo mês, todo dia, eles estão planejando. Como aumentar as vendas, como aumentar a produção, como aumentar a gestão financeira. Então, professor Gilvan, o planejamento tático é a primeira função dentro do processo administrativo. Isso. Lembra das funções administrativas? Planejar, organizar, dirigir, controlar. Professor, tá aí que eu não sabia que tinha isso. Tem, meus amados. Então, vocês têm que lembrar das 4 funções. 4 funções administrativas. Quais são? Planejamento, organização, direção e controle. Ou seja, toda ação empresarial, ela tem que abranger todas essas funções. Então, professor, o planejamento que o senhor está nos colocando aqui hoje, ele é de suma importância para que a empresa atinja seus objetivos perfeitos. Sem planejamento, não conseguimos resultados com êxito. Êxito. Certo? Sem planejamento, eu não consigo resultado com êxito. Então, gente, o planejamento estratégico possa ser levado adiante, ele precisa ser executado nos níveis hierárquicos. Que nível é esse?
Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aqui. Ó, para você trabalhar no feriado. Sim, senhor. Ah, para você vir. Beleza, porque vem do nível mais alto para o mais baixo. Sempre é assim. Então, meus amados alunos, entre o nível institucional, que é conhecido também como nível estratégico, e o nível operacional, existe uma diferença de linguagem de postura. Ele fica no meio. Lembra disso que eu sempre ele fica no meio. Então, ó, o nível tático, ele fica bem no meio da pirâmide. Bem no meio. Então, o nível estratégico, ele opera com incerteza. Ele não tem como adivinhar o futuro e nem está diretamente ligado ao nível operacional. O nível operacional precisa operar baseado na certeza e na programação das atividades. Então, quando o nível operacional recebe o impacto de todos os ambientes, os impactos do ambiente externo, quem vai filtrar isso é o nível intermediário, que vai passar para o nível institucional. Assim, gente, o planejamento estratégico precisa de desdobramento em planejamento táticos. Opa, professor. Então, observe a foto. Um grupo de executivos tomando decisões sobre o futuro da empresa no longo de 5, 10 anos. Eles fazem esse planejamento, depois passam para um plano de ação. Tomam decisões estratégicas para que eu possa transformar essas decisões estratégicas em planos capazes de serem estendidos e executados. Se eu entender o que é um plano tático, eu consigo desenvolver atividades operacionais. Eu consigo executar no nível mais básico da empresa as atividades e atingir os resultados. O que a empresa visa? Lucro. Lucro, mas esse lucro precisa ser trabalhado com os 3 níveis. Os 3, professor. Ah, então, professor, o planejamento é uma função administrativa? Correto. Antes do organizar, dirigir e controlar. Que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos devem ser alcançados. Ele dá condições racionais para organizar e dirigir a empresa e seus departamentos ou divisões, a partir de hipóteses a respeito da realidade atual e futura. O planejamento faz parte do reconhecimento de que desde que as ações presentes refletem necessariamente antecipações implícitas sobre o futuro. É como aquela velha história. Você começa a fazer algo hoje, você começa a se planejar hoje para você ter um futuro melhor amanhã. As empresas utilizam o mesmo raciocínio. É o mesmo, meus amados alunos. Mesmo raciocínio. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não fizer nada hoje, provavelmente o futuro de amanhã, o amanhã, ele não será próspero. As empresas, elas trabalham com o quê? Elas têm que trabalhar com a realidade atual e futura ao mesmo tempo.
Porque o que ela faz hoje pode refletir no amanhã. Então, por isso que nós temos que fazer antecipações. Temos que fazer previsões. Mais ou menos como seria ao juntar alternativas. Como é que vai ser o mercado amanhã? Será que vai ser bom de vendas? Será que se nós tivéssemos, que Deus nos livre disso, uma nova pandemia, de que forma as empresas estariam preparadas? Estariam mais preparadas ou não? O governo, nós, seres humanos. Tudo isso aí, gente, são consequências de um bom planejamento. Se você conseguir planejar bem, se você conseguir diminuir essas incertezas, com certeza dá para atingir um bom resultado. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse primeiro momento. Não saia daí, que a gente volta já já com muito mais assunto. Até já!